Olá, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos ao canal Servir Ponto de Luz. E esse é o nosso quadro Conversando Sobre, no qual vamos discutindo alguns temas à luz da doutrina espírita. Meu nome é Melissa Carizio e hoje a gente vai falar sobre o casamento, que é um tema super importante, no qual a maioria de nós está sujeito aqui na Terra, né, sendo uma prova ou uma expiação, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. E é um tema super importante, super oportuno. Eu me vi muito animada por fazer esse tema, porque eu vim de uma trajetória lindíssima, né? Eu me casei aos meus 24 anos e eu posso dizer que eu tenho um parceiro, eu tenho um amigo dentro de casa. Então, pra mim, é um tema muito significativo. Pra quem não sabe, eu sou jornalista, então eu acho interessante a gente contextualizar o casamento de algumas maneiras antes da gente entrar no significado da doutrina. O casamento é uma união, né, efetuada de modo voluntário na maioria das vezes, porque a gente sabe que em alguns países isso não acontece, infelizmente, entre duas pessoas e sancionada pela lei, né? Então, um casamento, para ele ser válido no Brasil, para quem não sabe, antes de fazer o pedido de casamento, é necessário verificar se aquelas duas pessoas estão casadas em todos os estados do território nacional. Então, assim, é um compromisso perante a lei. Que assim você vai formando uma família. E nós sabemos que existem diversos tipos de família. A gente não vai entrar aqui no tema da união homoafetiva, mas isso também é uma lei, né, no Brasil que foi sancionada. Então, é uma situação, né, um propósito na qual duas pessoas elas se unem, né, a fim de compartilhar uma vida, uma família. Então, tem uma frase, né, de Machado de Assis que fala que Deus, para a felicidade do homem, inventou a fé e o amor, e o diabo invejoso fez o homem confundir fé com religião e amor com casamento. Claramente é uma piada, né? Porque para o espiritismo isso é um assunto muito sério, é um compromisso muito importante, mas infelizmente a gente vê exemplos de casais e casamentos que eles não são feitos baseados no amor e no respeito entre duas pessoas, né? Então a gente tem os vieses, os tipos de casamento, né? O viés religioso, que é o que a gente já falou, o viés econômico, que tantas pessoas casam, né, visando uma oportunidade de crescimento, uma união entre duas famílias. Um aspecto cultural, que a gente sabe que os casamentos eles acontecem de diferentes maneiras, tanto no Oriente como no Ocidente. E esses papéis de gênero que a gente já comentou. Então a gente tem buscado, né, a gente tem buscado casamentos mais igualitários, né, em diversos países aqui na Europa já foram aprovadas leis para mulheres casarem com mulheres e homens casarem com homens. Nós temos também o tipo do casamento arranjado que nós falamos anteriormente, por exemplo, as pessoas que visam uma melhor posição social ou se casam por vistos ou por interesse, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a indústria do casamento é uma indústria caríssima. Muitas vezes a gente vê o casamento como um investimento, né? Uma festa, muita pompa, mas às vezes fica faltando a parte mais importante, que é o amor e o respeito mútuo entre as pessoas, né? Então, tudo isso é voltado para a indústria do casamento. A gente tem programas de emagrecimento para as pessoas que querem casar, vestir o vestido perfeito, o cerimonialista, as flores. Eu até coloquei uma foto aqui de um anel da Tiffany, né, que também é outra problematização, mas a gente deixa isso para outro assunto. Um anel custa R$268 mil. Então, assim, quem quer pode ter uma cerimônia simples. Muitas pessoas querem ter essa cerimônia, mas não tem. E tem gente que gosta de esbanjar, né? Aqui tem o caso, né, da Paris Hilton, quando ela casou. Foi um casamento de 3 dias de duração e ela usou mais de 10 vestidos de noiva. Então, assim, depende do tipo de família que você vem, da onde você vem, o contexto. Então, é muito importante contextualizar tudo isso. No papel feminino, muitas vezes a gente vê ele como uma submissão e obediência da mulher dentro de casa, e o espiritismo busca a lei de igualdade, né? Leis iguais para todas as pessoas, e infelizmente isso ainda não acontece. E a própria Bíblia diz, né, que a mulher está submissa ao marido, né? Em Efésios 5, 22, 23, que a mulher tem que aceitar aquilo que o marido decidir, não só na Bíblia, como também em outras religiões do Oriente, né? E isso é a fé que a gente coloca na mulher, na família, como sendo o alicerce, né, a base dentro de casa, sendo que a gente sabe que tem que ter uma sintonia entre os papéis feminino e masculino, né?
Então, muitas vezes a gente vê a mulher dentro de casa abdicando, né, dos papéis dentro da sociedade para poder servir dentro de casa, e não tem problema nenhum se é aquilo que a mulher decidiu para ela. Mas muitas vezes a gente vê que a mulher ela tá condicionada a só lavar, limpar, fazer comida, cuidar da casa dos filhos, e sem poder conquistar a sua independência, né, emocional ou financeira, dependendo só de um parceiro. E às vezes esse parceiro nem presente está ali, né? Muitas vezes para criar os filhos, para prover dentro de casa, enfim. A gente sabe que existe muita violência doméstica, não só feminina, mas masculina, mas a maioria das violências domésticas que existem são reportadas por mulheres. E outras vezes o caso de que a mulher ela tá ali só para ter um papel de ostentação, né? Muitas vezes o cara ele busca ter uma mulher assim para ser para mostrar que ele conquistou aquela mulher, que é a mulher de um corpo escultural, enfim, casamentos de aparências. E infelizmente a situação mais complicada que a gente vê, que é muito triste em muitas culturas, até mesmo no Brasil, em cantos mais remotos, é o casamento infantil, na qual a criança ela é submetida a já montar aquela família em idade muito cedo, né? Muitos casamentos arranjados, né? Tem uma estatística aqui da América Latina, que eu até coloquei um link aqui, quem se sentir interessado eu vou compartilhar esse link também, que 36% das mulheres com idade entre 20 e 24 anos casam-se antes dos 18, né? Então é uma situação de vulnerabilidade de muitas crianças que estão assumindo esse papel. A maioria delas está em regiões mais afastadas dos centros urbanos, né, em zonas rurais. Dizendo muitas vezes o discurso de que a mulher estava pronta para casar, sendo que ela ainda era uma criança em formação. Isso sem mencionar outros países também, né, o Irã, o Afeganistão, no qual a mulher não tem o papel, né, não tem a voz dentro de casa. A gente vê crianças, né, de 15 casando com homens de 40, 50 anos, tudo isso pelo papel social e cultural que é esperado do feminino. No Livro dos Espíritos, né, no capítulo 4, a gente tem a Lei de Reprodução, Casamento, Celibato, questão 695. Agora a gente vai começar a entender o casamento de uma ótica espírita, né? O casamento é um progresso na marcha da humanidade, tá? Essa é a frase principal. É o compromisso entre duas almas que se escolheram, duas almas muitas vezes afins ou não, a gente vai ver isso mais pra frente, mas que a sua divisão ela só é vista nas leis humanas quando acontece o divórcio, porque aquela união já foi firmada no mundo espiritual. Então, a sua abolição seria um regresso, né, a uma condição animal, e muitas vezes é até interessante a gente ver que na própria natureza tem animais que decidem ser monogâmicos, né, buscar um parceiro para a vida toda, procriar justamente, né, com o intuito de procriar, mas seria um regresso na nossa marcha espiritual. Então, as leis da natureza são imutáveis, a gente vai passar para a lei do progresso, né, e a lei do progresso contempla a lei de reprodução. Então, tem uma pergunta aqui também, né? Se o celibato voluntário agrada a Deus, aquelas pessoas que se abstêm de casar, optar por não casar, ter filhos, formar uma família. E a resposta é que não, que esses vivem no egoísmo, eles desagradam a Deus e enganam o mundo, exceto aqueles, né, que se abstêm do casamento e voltam para o serviço humanitário, né? Que seria a caridade, quando eles se sacrificam e colocam o outro à frente de si mesmos. E a gente sabe que todo sacrifício, né, toda ação que a gente faz pensando no próximo e não no nosso ego, ela é agradável a Deus, desde que ela seja voltada para o bem. E na igualdade numérica dos povos também, né, na lei de reprodução, porque tudo é controlado, tudo é visto pela natureza, pelas leis divinas. Então, a igualdade numérica, né, de lei de reprodução, de ter os habitantes do globo de uma maneira balanceada. Então, uma frase que eu li, que eu acho muito importante, que está dentro desse capítulo, é de que tudo na natureza tem um fim. Muitas vezes a gente desconhece o porquê que a gente está com certa pessoa, porquê que a gente teve aquela atração, se é certo, né, firmar esse compromisso naquele dado momento, mas tudo na natureza tem um fim. Claro que a gente tem o nosso livre-arbítrio, né, que é quando a gente toma as nossas próprias decisões, quando a gente se coloca no centro de decidir para o bem ou para o mal, ou seja, a gente tem essa independência,
mas muitas coisas já vieram acordadas previamente quando a gente estava no mundo espiritual, e uma delas é o casamento. No Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, o livro, no item 18 a gente tem Espiritismo e Lar, e tem a classificação dos casamentos, né? Temos os casamentos acidentais, que são o encontro de almas inferiorizadas por efeito da atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual, e isso a gente vê esses casamentos que a gente deu exemplos anteriormente, nos quais as pessoas ou elas fazem por interesse ou visando especificamente um encontro sexual ali, sem nenhum tipo de compromisso fraterno. Nós temos os casamentos provacionais, né, que são o reencontro de almas para reajustes necessários devido à evolução de ambos, né? Então eu acho que esse é o maior tipo de casamento que a gente pode ter aqui na Terra, porque nós somos espíritos passando por provas e expiações. Então, quando a gente tem um parceiro ou uma parceira, a gente está ali assumindo um compromisso com a espiritualidade, muitas vezes de dívidas, muitas vezes de resgates, mas também para a evolução espiritual de ambos. Nós temos os casamentos sacrificiais, né, que é uma alma iluminada com uma alma inferiorizada, que muitas vezes aquela alma inferiorizada ali, ela necessita aprender certos tipos de lições, ter certos tipos de influência para que ela se sinta a fim de evoluir, né, com o objetivo de redimir os seus erros. Nós temos o encontro de almas afins, né, que são aquelas almas, aqueles casamentos que a gente vê que são perfeitos, que muitas vezes a gente vê até essas notícias de que um casal esteve juntos por 90 anos da vida, e um falece e o outro falece meses depois, dias depois. Então eu acho que esses são os casamentos afins. Uma alma ama tanto a outra que às vezes não consegue perpetuar o seu tempo na Terra, ou às vezes aquele tempo ali era necessário para eles estarem juntos. E os casamentos transcendentes, que eu acho que nem faz parte do nosso mundo aqui na Terra, que são as almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Então, isso são, imagino que sejam desejos de almas muito superiores aqui na Terra, de coisas que a gente ainda não entende, né, o porquê. No Vida e Sexo de Emmanuel, no item 7, a gente tem o item do casamento, né, que são duas criaturas que se confiam uma na outra. Eu acho que a base de um casamento sólido e duradouro é sempre a confiança, o diálogo entre ambas as partes, né, o que acontece muito aqui dentro de casa. A gente tem que confiar, a gente tem que conversar e assistir um ao outro, né, nem sempre um eu quero, nem sempre o outro quer, a gente tem que encontrar um meio termo. Essa união reflete as leis divinas, permitindo que seja dado um coração para outro coração. Achei isso muito bonito, né? Na criação e desenvolvimento de valores para a vida, ou seja, tem algum parceiro ali, tem um amor não só sexual, uma atração carnal, mas assim, algo fraterno, algo momentâneo, não momentâneo, algo que vai durar, alguém que você possa confiar, que vai te ajudar em dado momento de provação, que vê um futuro com você, que quer que você melhore, que quer que você cresça, que você evolua. Então, assim, são almas inspirando umas outras. É preciso que se baseie na responsabilidade recíproca, né? Ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Isso eu achei muito interessante também. Muitas vezes a gente tem exemplos, e aqui não tô eu apontando dedos pro casamento de ninguém, né? Mas assim, falando por alto de que a gente vê tanto uma pessoa doando dentro de casa, né, fazendo tudo pelo parceiro, e às vezes o outro tá ali, não se esforça, ou não tem aquele comprometimento, né, tem as traições, as coisas feitas por trás. A gente sabe que os espíritos inferiores, eles se utilizam dessas situações para abalar um casamento, né, aquelas influências que a gente tem, aqueles tipos de pensamento que a gente não costuma ter, de desconfianças, intrigas. Então a gente também tem que sempre orar pela nossa casa, né, nossa casa íntima, mas a nossa casa física, para proteger esses tipos de pensamentos, esses tipos de influências, e olhando sempre para o alto, pedindo orientação, orando, perguntando a Deus o que eu faço, como eu devo agir, que tipo de comportamento eu devo ter, como eu posso melhorar tal situação, sempre pedindo orientação para os espíritos superiores, né? Milhões de almas jazem no planeta arraigadas a débitos escabrosos, ou seja, a gente não sabe o que a gente fez nas vidas passadas. Aqui ninguém é santo, né? Todos nós cometemos erros, mas a gente tem sempre que se propor a melhorar, se propor a seguir em frente, a fazer diferente, a mudar, né?
e a gente ainda está sujeito a essa lei de causa e efeito. Estamos inclinadas ao desequilíbrio e ao abuso, né? O abuso das más paixões, né? Do ciúme, da inveja, do egoísmo, dos desejos. Nada disso nos vai levar a uma evolução espiritual, e nada disso é saudável para o nosso corpo espiritual, né? Não existem no mundo conjugações afetivas, sejam qual elas forem, sem raízes nos princípios kármicos. Então, assim, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um propósito, como a gente mencionou anteriormente, no qual as nossas responsabilidades são esposadas em comum. E eu acho muito interessante falar sobre o meu próprio casamento, porque eu casei com meu primeiro namorado, ele é um parceiro, um amigo dentro de casa que eu tenho. E um fato interessante foi no dia do meu casamento, a minha avó já falecida, né, minha avó materna no mundo espiritual, ela escreveu uma psicografia, ela esteve presente, né, espiritualmente naquele momento, abençoando, falando que a gente ia ter um futuro grandioso pela frente, né, uma parceria grandiosa pela frente. Então, mesmo de longe, aqueles que se foram não estão longe, eles se fazem presentes nessas situações. Então, não que seja da minha alçada, né, dizer isso aqui agora, mas eu apontei algumas coisas que eu acho interessante ter dentro de um casamento, algumas dicas e práticas que eu considero saudáveis, que eu levo na minha vida e que eu acho que é interessante a gente refletir nelas, né? Respeitar as crenças um do outro, a individualidade, né, o espaço, as coisas que a pessoa gosta, que as pessoas não gostam, a identidade daquela pessoa, né? Como a pessoa se vê e se porta no mundo, os valores daquela pessoa, as éticas e morais, né? Espirituais, a confiança mútua entre os parceiros, né? Buscar ter esse apoio, esse alicerce, essa segurança, ter uma casa fora de você, que eu comentei. Comprometimento também pessoal, né? O que eu posso fazer para fazer com que o meu relacionamento dê certo, quais práticas eu devo adotar, quais práticas eu devo abolir, sempre entrando num terreno comum, nem só para um, nem só para o outro, né? Não exigir a mudança do outro, buscar aquilo que eu posso mudar em mim mesma e chegar num ponto em comum, né, como eu comentei. Buscar terapia, intervenção exterior quando necessário, né? Muitos casais, eles podem até pensar se eles chegaram num momento de ruptura, buscando um divórcio, mas sempre pode ser conversado. Eu acho que tudo pode ser resolvido, principalmente se tiver um conflito ou outro que tem uma pessoa de fora para ajudar a ter uma nova perspectiva, uma nova ótica em algum problema que esteja aparecendo, né? Ter um elo com a família do cônjuge, porque quando você casa com alguém, você casa com a família daquela pessoa. Então, assim, eu tenho amigas que têm parceiros, mas, assim, não conversam com os familiares. Isso eu acho que é muito difícil de lidar. Você casa com a família daquela pessoa também, então respeitar a individualidade de cada um de cada um daqueles membros da família, né? Ser uma pessoa agradável, né? Não buscar os conflitos. E se tiver algum conflito, tentar não resolver de cabeça quente, tentar pensar numa melhor resolução, deixar pra lá. E aproveitar todos os dias com muito amor e carinho, né? Porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui na Terra juntos. Então é para fazer o melhor possível que a gente possa, aproveitar do nosso tempo. Eu leio todos os dias uma página espírita de manhã e ontem apareceu para mim sobre aproveitar o nosso tempo, né? Usar o nosso tempo de forma saudável, de forma com sabedoria, né? Buscar estudar, nosso engrandecimento pessoal, e quando a gente busca cuidar da gente, a gente consegue cuidar do outro também. Nem sempre a gente tem esse compromisso, né? A gente coloca as outras pessoas na frente, ao invés de pensar, ser um pouco egoísta, mas não usando a palavra do ego, mas assim, cuidar da gente primeiro pra gente conseguir cuidar do outro também. Bom, esse é o tema da live de hoje, né? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, como eu estou aprendendo, né? Eu também estou falando pra mim nessa live, muitas coisas que eu dei de dicas aqui, eu espero estar seguindo dentro de casa. E é isso, pessoal. Vamos falar sobre o espiritismo, né? Conversar, trocar ideias. Se você tem alguma sugestão, algum comentário a respeito dessa live, deixa aí nos comentários. A gente sempre tá olhando, sempre tá vendo essas dicas, né? Essa troca, essa interação. E é isso. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje e que Jesus nos abençoe a todos. Tchauzinho.